Muito boa noite a todos. Que a luz do Mestre Jesus estejam todos com todos. Boa noite a você que está nos assistindo através do Facebook nesse momento. Que a luz do Mestre Jesus possa estar clareando os seus caminhos. Que a luz a cada dia do Mestre Jesus possa estar mostrando o melhor caminho a seguir. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Discípulo do Evangelho, uma casa de luz e de paz, trabalhos espirituais. Eu peço nesse momento que todos fechem os olhos e assim possamos fazer uma vibração. Aquelas pessoas que nesse momento estão sofrendo por qualquer que seja o seu problema. Que bolhas de amor, bolhas de paz, de luz, possa estar tocando esse ser e assim podendo aliviar suas dores, suas mágoas, suas más inclinações. Que as pessoas que estão atravessando nesse momento tantas dificuldades por causa dessa pandemia, perderam seus entes queridos, que estão nesse momento em leitos de hospitais, possam estar recebendo fluidos de amor, de carinho, de aconchego, para que assim possa ser sanada as suas dores, se for assim a vontade do nosso Pai, que está no céu. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, meu Pai, nossas dívidas e as nossas ofensas, à medida em que perdoarmos aqueles a quem nos têm ofendido. Não nos deixe, Pai querido, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, é o poder, é a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Nós iremos falar um pouquinho hoje da fé e a caridade. Eu iniciaria aqui com uma pergunta. O que seria a fé? O que seria a caridade? Sei também, quase como certeza, que todos que aqui estão, todos que nos assistem nesse momento, têm fé e também é caridoso. Porque a fé sem a caridade não existe. E a caridade sem fé também não existe. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, o poder da fé, que diz o seguinte: e depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos e eles
o não puderam curar. E respondendo Jesus, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos eis de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque, na verdade, vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Quando Jesus disse: Porque tua fé é pequena, porque se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para aquele monte: saia dali e passe para acolá, e com certeza passará. O grão de mostarda, para quem não conhece, é mais ou menos do tamanho da cabeça de um alfinete, maior que seja um pouquinho. Então, o que Jesus quis dizer, o mínimo que nós tivermos fé, com toda certeza, nós faremos igual ele fez. Expulsaremos os irmãos menos favorecidos que estão atanazando, entre aspas, o nosso irmão querido que sofre. A fé. O que seria a fé? A fé nada mais é do que eu acreditar. Eu acredito em uma coisa que eu não conheço, eu nunca vi. Eu acredito no meu Pai, o Pai que está no céu. Fé. Todos nós temos o dia certo para nos desencarnarmos. Não se adia. Nós temos, por exemplo, um piloto de avião. Nós entramos no avião, na aeronave, e está lá o piloto guiando aquele tamanha máquina. E nós lá dentro. Nós estamos colocando fé que o piloto nos levará até o nosso destino. Imaginemos nós. De repente, estamos em voo e chegar o momento do desencarne do piloto. Imagina. O que nós faríamos? Porque nós, assim que decolar, nós colocamos a nossa vida nas mãos do piloto. Nós estamos depositando ao piloto fé. A aeromoça chega e nos fala: senhores passageiros, desculpe, alguém tem algum piloto que sabe aqui de pilotar essa aeronave? Porque o piloto desencarnou. Então seria Deus nos acuda? Assistindo uma vez uma palestra do Haroldo Dutra, ele estava a fazer, ele mesmo relatando em sua palestra, ele estava a fazer uma cirurgia. Então, ele relatando, estava tremendo, suando frio, não sabia como se conter. Então o médico cirurgião
chegando. O que é que você tem, Haroldo? Por que está suando tanto? Você está trêmulo. Eu estou morrendo de medo. Doutor, eu estou colocando a minha vida em tuas mãos. Já pensou? O Haroldo Dutra estava tendo fé, depositando fé naquele cirurgião. Imagina se ele perguntasse, como ele relatou na palestra dele: doutor, o senhor sabe o que vai acontecer na minha cirurgia? Imagina se o médico falasse: eu não sei. Talvez dê certo, talvez não dê certo. Mas o médico não. Calma, Haroldo, vai correr tudo bem. Tenha fé em Deus e tenha fé no profissional que está aqui. Então, nós devemos nos agarrar na fé, porque sem ela nós não vamos a lugar algum. As pessoas, muitas pessoas que se dizem: eu não acredito em Deus. Essa pessoa, ela não tem caridade também. Porque se ele próprio não acredita no Ser Supremo, como que ele pode ser caridoso? Como? Se a caridade maior é o nosso Pai. Tantos presentes que ele já nos deu. A reencarnação, por exemplo. Olha que caridade para conosco. Nós erramos e temos a oportunidade de voltarmos novamente para acertar aquela falha que nós cometemos em uma encarnação anterior. Olha só que caridade. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Caiba Schutel disse que a fé é o seguinte: a fé é o principal motor da religião. É o fator de todos os atos nobres, de todos os arroubos da alma, de todas as boas ações. Ela remove todas as dificuldades para aquele que caminha para Deus. Quando Jesus disse: se tivermos a fé do tamanho de um carocinho, uma semente de mostarda, ele quis dizer o seguinte: não é a gente transferir montanhas de um lado para o outro. No ver moral, ele quis dizer o seguinte: que nós podemos transformar-nos, retirarmos de dentro de nós as nossas dificuldades. Nós podemos fazer qualquer coisa, como ele fez. Nós podemos remover de dentro de nós o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. É essa montanha que ele quis se referir. Falamos um pouquinho da fé. Vamos falar um pouquinho da caridade. O que é ser caridoso? Quando nós falamos em caridade, a maioria das pessoas já pensam no material. Mas Jesus falou: nem só de pão vive o homem.
O que seria que Jesus queria dizer com isso? Nem só de pão vive o homem. Ele estava falando justamente, cuidem do espírito, porque esse é o bem precioso que nós temos. Se eu não zelar do meu espírito, pensando simplesmente no que eu vou ajuntar aqui na terra, de bens materiais, o que eu serei quando eu desencarnar? O que eu levarei para mostrar do outro lado? O que eu consegui na minha encarnação? Eu vou chegar do outro lado e dizer, eu tenho uma bela mansão, a minha conta do banco é extraordinária, eu tenho ouro, tenho joias, tenho iates. Nós não levamos nada disso. Nós levamos o bom que nós adquirimos nessa encarnação. Então, meus irmãos, ter fé. Muitas pessoas falam assim, eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus, que aquele mal que a pessoa me fez, ele há de pagar em dobro. Isso não é fé, isso é egoísmo. Que fé é essa? Nós temos a fé cega, é aquela fé daquela religião que mostra simplesmente aquilo. Você não pode fugir daquilo. Nós temos a fé raciocinada, que é o Espiritismo. O Espiritismo nos mostra o caminho a seguir e os porquê que acontecem tantas coisas para conosco. Tantas coisas me acontecem que em outras religiões eu não tenho a resposta. Nós temos a resposta para tudo no Espiritismo. Porque o Espiritismo dá a chance de buscar as suas provas. Chico Xavier disse, fora da caridade não se há salvação. A caridade, como eu já disse há pouco, não é o bem material apenas. É lógico que nós necessitamos do bem material. Mas nós precisamos ajudar o próximo, como Jesus falou. Puxa vida, está no Evangelho o menos favorecido, o que é mais favorecido, ajuda aquele. É isso que nós fazemos? Está no Evangelho. Dá o braço para atravessar a rua a uma pessoa necessitada. É isso que nós fazemos? Nós estamos longe, muito longe ainda, de sermos humanos. Que título maravilhoso, palavra linda, humano. Mas para nós sermos humanos, nós precisamos evoluir ainda muito mais. Estamos no caminho, mas nós podemos apressar. Nós podemos nos tornarmos melhores. Nós podemos
Ajudar o próximo, como Jesus falou, ajuda o próximo como a ti mesmo. É isso que nós fazemos? Muitas vezes não. Muitas vezes não. Nós estamos pensando, muitas vezes, em nós mesmos. Mas não é isso que Jesus quis nos ensinar. Caridade é ouvir o próximo. Caridade é abraçar, afagar, acariciar o cabelo de um velhinho, por exemplo. Fazer prece aos necessitados. Muitas vezes, nós fazemos prece para nós mesmos, mas esquecemos do próximo. Estamos sendo caridosos conosco. E o próximo? Uma boa noite a todos. Que a luz do Mestre Jesus possa estar clareando o nosso caminho, para que nós possamos enxergar os nossos erros, os nossos tropeços, as nossas pedras que nós mesmos colocamos no nosso caminho. E assim possamos enxergá-las e retirá-las e não voltar a tropeçar novamente naqueles empecilhos que nós mesmos colocamos no nosso dia a dia. Uma boa noite.